Olá, queridos, graça e paz. Que alegria ter você aqui com a gente hoje no Cenáculo ao meio-dia. Que bom te encontrar aqui. Sabe que você não está sozinho, que tem uma multidão de gente que está aqui reunida junto conosco para orarmos e refletirmos sobre a palavra de Deus. Que você possa aí fechar os teus olhos, se você puder, e clamar ao Senhor. Deus, obrigada por essa oportunidade. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de sermos, Senhor, tratados pela Tua palavra, sermos curados, sermos transformados pela Tua verdade. A verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que cura. Porque não são os sãos que precisam de médico. Nós precisamos de Ti, Jesus. Vem agora, Senhor, e toca cada vida que está aqui nos ouvindo ou que vai nos ouvir, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Quero convidar você a ser aí luz na vida de alguém, compartilhando esse link e transmitindo aí a palavra de Deus aos corações, amém? Em nome de Jesus. Hoje, quero falar um pouquinho com você sobre como nós podemos ser uma criança diante de Deus. Como nós podemos, na nossa simplicidade da fé, uma fé que toca o coração de Deus. Já observou crianças brincando entre elas, como elas, ao mesmo tempo que estão ali, às vezes disputando um brinquedo, um segundo depois já estão brincando novamente? Então, Jesus nos chama, nos convida a ter esse coração, a ter essa simplicidade como uma criança. Tem uma canção que diz: quero ser como criança, te amar pelo que és e voltar à inocência. Voltar à inocência, nossa simplicidade. Hoje nós vamos falar sobre isso. E o texto base para essa mensagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 14, que diz assim: Então disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Então, Jesus trouxe aqui um exemplo muito importante que nós podemos aprender a ser semelhantes às crianças, na simplicidade, na humildade, na alegria, na forma com que eles se divertem, isso tudo vivendo uma vida adulta. Como diz vários autores aí, nós somos eternas crianças, né? A criança interior, ela sempre está ali dentro de nós, e Jesus nos convida a que as crianças estejam perto dele e faz uma comparação que o reino dos céus pertence ao que são semelhantes às crianças. Não é lindo isso? Glória a Deus. Jesus nos deixou essa lição importante, dando esse exemplo simples. Então ele não escolheu aí os filósofos, os doutores, os líderes religiosos, não. Ele está dizendo para mim e para você que o reino dos céus são semelhantes às crianças. Olha que lindo isso. Como nós podemos ser parecidos com as crianças na simplicidade, na humildade. Então a gente vai explorar um pouquinho nessa tarde como que a gente pode se aproximar de Deus tendo um coração como um coração de uma criança, um coração de uma criança que está ali na sua simplicidade, sem mentiras, sem máscaras, simplesmente mostrando quem ela é. Então, o primeiro convite de Jesus, aproximar-se de Deus com o coração de criança. Mateus 19, 14, esse convite fica muito claro e direto: deixem vir a mim as crianças. Jesus não estabelece barreiras complexas, mas ele abre braços para quem se achega com simplicidade e pureza. Já lembrou daquele dia que você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Que aquela palavra te tocou tão profundamente que você se ajoelhou, falou: Senhor, eu preciso de Ti? É nesse coração que o Senhor está interessado. Então, você pode, às vezes, se achar que tem que ser perfeito para estar perto de Deus, né? Que não pode ter ali
uma rigidez, às vezes a gente fica muito ali, não, eu tenho que fazer assim, porque se eu não fizer assim, Deus não vai me aceitar. Lembre-se, Ele quer você do jeito que você está, com suas dúvidas, com os medos, com as suas limitações, porque Ele vai te transformar, como diz a palavra, de glória em glória, de vitória em vitória. E nós temos características de fé, sim, uma fé infantil que agrada a Deus. Olha, já imaginou uma fé infantil? É curioso isso, né? Então, essa fé infantil, você já imaginou, você que é pai aí, né? A criança está em cima da mesa e você fala, se joga, vem aqui que o papai vai pegar você, e ela vai com toda a coragem e se joga sem pestanejar. É esse sentimento, é essa verdade de Deus que nós precisamos entrar confiadamente nessa expectativa que Jesus quer que nós sejamos como crianças, nessa liberdade. A criança não vai pensar, ela vai imaginar que você vai pegá-lo de verdade, não é mesmo? E Jesus quer que a gente esteja assim, com essa confiança absoluta nele. Assim como uma criança confia em seus pais, que seus pais vão cuidar dela no alimento, na roupa, ela não fica perguntando, pai, amanhã vai ter comida? Né? Ela sabe que você vai prover, ela imagina já isso no seu coração. E também nós somos chamados a pensar assim, né? De saber que Deus cuida de nós, como um pai que ama os seus filhos. Nós somos chamados a confiar completamente em Deus. Salmo 56, verso 3. Mas, quando estiver com medo, confiarei em ti. Essa certeza, essa convicção, nós precisamos ter dentro de nós, nesse coração simples de uma criança. E uma pergunta que eu faço para você, como que você está enfrentando aí seus desafios? Confie que Deus se importa com você em cada detalhe da sua vida? Você imagina assim, olha, o ônibus atrasou porque Deus está te livrando de alguma coisa, já fico imaginando assim, nessa confiança, essa certeza de que Deus permite coisas na nossa vida que a gente não imagina, mas que está trazendo um livramento, por exemplo. Dessa certeza, dessa confiança que eu tenho que Deus me guarda. O segundo ponto é sobre alegria e simplicidade. Crianças se alegram com pequenas coisas. Elas não são complicadas e vivem o presente. A criança não está preocupada ali com o que vai comer amanhã, o que vai vestir, na verdade. Ela vai vivendo aquele dia presente. E Jesus quer que a gente tenha esse coração alegre e essa alegria nas coisas simples, de ver um passarinho cantando pela manhã, de ver uma flor brotar no seu jardim, nessa simplicidade que a gente pode ver Deus nas pequenas coisas. Filipenses 4:4 diz, alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Deus nos chamou para viver em alegria e transbordar essa alegria nos corações. E em vez de você se preocupar excessivamente, né, naquela ansiedade, você vai celebrar as bênçãos de Deus diariamente, nesse canto do pássaro, na provisão que veio para você. Então você vai saber que Deus ele está ali cuidando de você e provendo diariamente. E tendo sempre a curiosidade e o desejo de aprender. Já imaginou uma criança ali nos seus 5 até 7 anos, que tudo pergunta o porquê? Ela está na fase do porquê, né? Tudo ela pergunta. E a gente tem que ser assim com Deus também. Perguntar para Deus o que Ele quer de nós, o que Ele planejou para nós, quais são as promessas dele para nós. Essas perguntas vão sendo reveladas à medida que nós temos curiosidade de saber quem é Deus. Provérbios 4:7 diz, o princípio da sabedoria é, adquira sabedoria, sim, com tudo o que possui, adquira entendimento. Então, busque conhecer mais a Deus, sem medo de fazer perguntas ou mesmo de parecer inexperiente na fé. Deus não está preocupado com nada disso, mas Ele quer que você tenha uma dependência total nele. Pois você já imaginou, né? As crianças dependem totalmente dos seus pais, para tudo, para o alimento, para a proteção, para a orientação. E João 15:5 diz, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma.
sem mim nada podeis fazer. Então, Jesus, ele quer que a gente tenha essa segurança nele. E essa verdade está na sua palavra. Então, reconheça a sua dependência em Deus hoje, em todas as áreas da sua vida. Você pode fazer isso? Quero te convidar a ter seu coração aí protegido e dependente dele. E o terceiro princípio é o perigo da religiosidade em nosso coração. Uma religiosidade sem coração vai fazer com que a gente tenha o nosso coração endurecido. Muitos se preocupam com orar certo, seguir rituais, usar palavras que impressionam as pessoas, mas Jesus ele não está preocupado com nada disso. Jesus, no Evangelho de Mateus 6, 7, diz: e orando, não usem vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Deus ele não está interessado em orações perfeitas, mas em corações sinceros. Falar com Deus como você conversa com uma pessoa, né? Não precisa ter todo um ritual para falar com o Senhor. O Senhor está esperando de nós coração sincero diante dele. E outro item importante é tornar-se como uma criança, um chamado à simplicidade e à humildade. Mateus 18:3 diz: a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão nos reinos dos céus. O reino de Deus não é sobre grandeza, mas é de humildade e confiança. Jesus nos chama para uma fé descomplicada e verdadeira, uma fé genuína na simplicidade, não na grandiosidade, mas na simplicidade de um coração humilde. Abandone, o peso da formalidade, da perfeição. Venha a Deus com um coração aberto, como uma criança correndo para os braços do Pai. Imagine essa cena na sua mente agora. É assim que Jesus te chama hoje, para se aproximar dele de uma forma simples e não complexa. Então, decida hoje a entregar as suas preocupações, as suas ansiedades sobre o Pai. Fala do Senhor: Senhor, eu estou aqui. Vamos orar sobre isso? Senhor Deus, nós colocamos essa palavra diante do Senhor. E o Senhor não quer, Senhor, que a gente seja religioso, mas o Senhor quer que nós sejamos sinceros, com o coração aberto, disposto para aprender mais do Senhor, com o coração humilde. Senhor, nos ajuda, Senhor, a deixar a religiosidade de lado, Senhor, e viver plenamente o Evangelho que liberta, o Evangelho que salva e que cura, Senhor. Toma, Senhor, os nossos corações e, como uma criança, Senhor, tenho o desejo de saber e conhecer do seu Pai. Nós possamos também, Senhor, ter esse desejo de conhecer mais e mais ao Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor. Em nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe e que você aprenda com uma criança próxima aí de você hoje. Perceba como essa criança age com sinceridade e tem um coração simples. E assim nós vamos ver como é o reino dos céus, semelhante a elas. Que eu e você possamos aprender um pouquinho mais com esse coração simples e humilde. Amém, queridos? Deus te abençoe e a gente vai se encontrando por aí. Deus te abençoe.